E tem um levantamento importante feito pela revista britânica The Economist, que divulgou esse estudo que avalia o nível da democracia de vários países. Essa publicação do Departamento de Inteligência da revista afirma que o mundo está entrando numa era de conflitos. Pela primeira vez nos últimos anos, a democracia regrediu por toda parte, menos na Europa. De acordo com os levantamentos, os Estados Unidos entraram no que eles classificam como democracia capenga. Essa afirmação é uma crítica ao processo eleitoral dos americanos. A publicação ainda cita 3 países da América que teriam democracia plena: Uruguai, Canadá e Costa Rica. Assim como os americanos, o Brasil também é considerado uma democracia capenga. A publicação da revista britânica chama atenção para o mau funcionamento do governo federal e a pouca cultura política, mas o processo eleitoral brasileiro. Os direitos e liberdades da publicação foram avaliados de forma positiva por essa revista The Economist. Vamos começar esse giro com o delegado Palumbo. Delegado, o que achou desse levantamento? Eles apontam que nas Américas há 3 democracias plenas: Uruguai, Canadá e Costa Rica. Surpreende, porque eles consideraram os Estados Unidos e Brasil como democracias capengas. E no Brasil é capenga mesmo. Basta ver aí a instabilidade que a gente vive. Não se tem segurança jurídica. A gente vê corruptos sendo absolvidos, a gente vê gente que fez as coisas mais absurdas que se pode imaginar sendo soltos, a gente vê chefe de facção criminosa indo para a rua com decisões monocráticas de juízes. Então, isso aí reflete realmente o que acontece no Brasil. É capenga mesmo, num país onde se rasga a Constituição todos os dias, aonde se enaltece corruptos, aonde se persegue opositores. Eu só tenho que lamentar, mas concordar com essa pesquisa. Você, Roberto Mota, que abriu um leve sorriso, concordando com algumas coisas do delegado Palumbo, presumo eu, mas certamente o Mota também analisa muito o que acontece em outros países. Primeiro, o que achou desse levantamento da Economist? São fáceis os ingredientes para você conseguir identificar quando uma democracia é capenga ou não? E o que achou desses apontamentos em relação aos países mais democráticos e aqueles que estão com a democracia capenga, hein, Mota? Bom, primeiro eu quero começar dizendo que eu concordo com o delegado Palumbo, né? Para mim, o diagnóstico dele está perfeito. Há muito tempo atrás, Canhato, eu fui assinante dessa revista. Depois eu me decepcionei com ela. Por quê? Isso aconteceu num episódio, lá atrás, quando eu estava participando da criação do Partido Novo, e a revista publicou uma matéria sobre o Partido Novo. E tinha um monte de coisa errada. Aí eu falei, caramba, peraí, uma revista que eu acreditava tanto. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que trata-se de uma publicação com viés. Ela tem um viés progressista. Infelizmente, uma revista da qual eu já fui assinante. Agora, esse relatório, eu dei uma olhada rápida, não deu tempo de ler todo, eu vou ler e vou fazer mais comentários no futuro. Eu achei muito interessante, porque ele diz o seguinte: existem no planeta Terra, de acordo com esse relatório, 24 países que são democracias verdadeiras. 50 países são as democracias defeituosas, na qual se inclui o Brasil. 34, a revista chama de regimes híbridos, e 59 regimes totalitários. E como você já disse, o relatório diz que no continente americano só há 3 democracias plenas: Uruguai, Costa Rica e Canadá. Ora, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de familiaridade com o que está acontecendo no Canadá, vê que isso é uma tremenda besteira. Na semana passada eu li uma carta de uma brasileira que mora no Canadá, depois fiz até um vídeo, o vídeo explodiu de visualizações, porque o panorama que ela traçou é sinistro, é uma coisa horrorosa. E aí, segundo o relatório, o Brasil é considerado uma democracia defeituosa, e aí que vem a parte importante. Por quê? Devido ao mau funcionamento do governo e à pouca cultura política. Mas o relatório avaliou o Brasil muito bem em termos de processo eleitoral e liberdades civis. É como eu disse no início, já faz muito tempo que eu parei de ler a Economist.
E você, José Maria Trindade, o que é preciso considerar em relação a esse levantamento? O Mota trouxe aspectos importantes em relação ao viés, ao posicionamento dessa publicação, que eu me lembro que certa vez a The Economist fez também uma matéria de capa sobre o Brasil, revelando ou projetando que o Brasil seria um dos maiores países do mundo, e depois acabou não dando certo, justamente na época da ex-presidente Dilma Rousseff. Qual é a sua contribuição nesse debate, hein, Zé? Pois é, minha contribuição é a seguinte: não existe democracia perfeita, nenhuma democracia perfeita. É um regime cheio de problemas. Montesquieu dizia, né, que é o pior regime, excetuando todos os outros. Toda democracia apresenta problemas e o desafio é fazer as correções. Sempre haverá correções. Foi um regime originado numa praça e depois para administrar uma cidade, e acabou contagiando vários países, e a grande representatividade da democracia no mundo é exatamente agora a capenga dos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Então a democracia, ela sempre terá problemas. Eu tenho dificuldades para dizer isso. Uma vez visitando uma organização internacional de imprensa em Washington, eu vi os quadros e naquela época, sim, eu assustei com a situação do Brasil, que ele ia de preto a branco, né, com as nuances, e o Brasil estava no meio termo. Eu falei, mas nós temos liberdade de imprensa lá, e me provaram que não, que naquele momento que a gente achava que tinha liberdade de imprensa, existia a pressão do poder econômico, ou seja, os veículos obedecem a uma lógica do poder econômico que financia o veículo de comunicação. No livro A Indústria das Comunicações mostram claramente que o veículo de comunicação é uma empresa. The Economist é uma revista que eu reputo uma credibilidade boa, até pelo tempo de existência e pelo trabalho que vem prestado. Mas ela também tem o viés. Ela é uma empresa, ela tem as suas ideias, ou progressistas, às vezes um pouco para lá, um pouco para cá, obedecendo exatamente a sua lógica. E na democracia, a convivência de veículos de comunicação, de empresas de comunicação que defendem um lado e defendem outro, é completamente normal. A diferença aqui no Brasil é que nós não estamos acostumados a ver veículos de comunicação se colocarem de um lado e colocarem de outro. Todo mundo sabe, mas ninguém se coloca, eu sou um veículo de comunicação que defende uma ideia liberal. Não estamos acostumados com isso. É fingir que todo mundo é independente o tempo inteiro. E não existe. Então, assim como não existe um veículo de comunicação 100% real, 100% verdadeiro, e é por isso é necessário que existam vários, também a democracia, ela é um regime cheio de problemas e que a gente vai corrigindo tempos a tempos para evitar uma ditadura que aí o mundo acabou. Pegando esse gancho do Zé Maria, delegado, muitas vezes o posicionamento, o viés do veículo de comunicação, no caso essa revista que é muito conhecida, pode afetar esse estudo, essa classificação, esse levantamento que é feito, talvez inclusive para agradar aquele time de anunciantes? Ele pode até ter o viés político, mas no Brasil ele acertou na lata. Aqui é capenga mesmo, ele só não enxerga quem não quer. Eu repito, onde se rasga a Constituição todos os dias, aonde um poder quer ser o supremo de todos os poderes, quando não deveria ser, aonde a gente vê um judiciário querendo legislar, muitas vezes o legislativo omisso, e aonde a gente vê o chefe do executivo falar que a democracia é relativa. Então, essa pesquisa acertou em cheio e na lata. Você, Roberto Mota, só para a gente fechar essa pauta, várias pessoas enviando comentários, inclusive temos audiência também no Canadá. Quando você trouxe aquele exemplo do Canadá, muitas pessoas, brasileiros que moram lá, não são simpatizantes de Justin Trudeau. Eu tenho uma visão talvez um pouco particular desse assunto. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma inclinação política, inclusive os veículos de comunicação. Agora, nenhum veículo de comunicação tem direito de trair a sua missão, que é apresentar os fatos.
em nome do viés político. E é isso que eu peguei já vários veículos de comunicação cujos nomes eu não vou citar aqui fazendo. Tá? Você esconde os fatos que vão contra a sua narrativa e você exagera, floreia ou até cria fatos que suponha que apoiam, que suportam a sua opinião. Eu acho que quem está fazendo isso não está na indústria de comunicações, está na indústria de propaganda. Então, use o nome correto. Isso aí não é um jornal, não é uma revista. Isso é um veículo de propaganda, né? Eu acho isso, desculpe se eu estou sendo ingênuo, eu acho isso um completo absurdo. E eu estou falando aqui não é nem como alguém que trabalha num veículo de comunicação, estou falando como alguém, como um cidadão, né? Como alguém que ingenuamente, né, até um tempo atrás, esperava disso, abrir um jornal. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu acho que nenhum de vocês ainda estava vivo, né? Talvez só o Zé Maria, mas a gente se informava aqui no Rio de Janeiro por 2 jornais e um canal de televisão. Era o que tinha. E naquela época a gente olhava esse material, né? Esses veículos de imprensa quase como se fossem sagrados. É inconcebível para a gente que alguma coisa que estivesse ali não fosse verdade. Era o quarto poder. É inconcebível também que alguma coisa acontecesse e não estivesse ali. Então aquilo ali era o retrato do mundo. Depois eu cresci, entrei para a política, amadureci, vi que a coisa é um pouco diferente, mas eu mantenho essa opinião. Se o veículo de mídia quer dar a sua visão do mundo, faça isso no editorial, não no noticiário. Pois é, o Zé Maria pediu a palavra, né, Zé? Isso. Eu li há muito tempo um livro muito interessante, chama Jornalismo Instigativo. Ele pega o índice e coloca investigativo, né? Coloca um corte, e que cita uma tese muito importante de mestrado e que foi a campo pesquisar e fez uma pesquisa muito importante. Pegou os principais jornais do país e distribuiu. Então, o caderno, os jornais antigamente, eu nunca pensei que eu teria que explicar isso, viu? Os jornais tinham cadernos, caderno de esporte, o caderno de cultura, o caderno de política e assim por diante, né? De cultura, de automóveis, tinha o caderno de automóveis. E pegou o caderno de esporte e entregou para esportistas. Pegou o caderno de ciência e entregou para profissionais da área. O caderno de política para o pessoal da política, para que eles analisassem os cadernos e dessem notas. O resultado foi surpreendente. Todos os especialistas deram notas baixíssimas para os assuntos que eles entendem e altíssimas para os outros que eles não entendem. Então, a conclusão geral é que todos os cadernos não estavam sabendo o que estavam fazendo, né? Mas quem não acompanha automóvel, se vê uma matéria falando de determinado carro, acredita. Quem não acompanha esporte, vê aquilo ali e acredita. Então, isso era o jornal, acho que vale para hoje sobre especialistas. Os especialistas que leem hoje colunas e tal, devem pensar a mesma coisa. Acreditam em todos os outros, na especialidade dele, vê um monte de problemas. Sabe por quê? São feitos por humanos. Os humanos são falhos. Não, mas eu vou fazer a defesa, Zé, que eu acho que no caso dos jornalistas que redigiam as matérias, elas têm que atender a um público que não é conhecedor e entendedor de determinada matéria. Então você acaba fazendo um texto não muito aprofundado e, naturalmente, quando um craque no assunto vai ler o texto, ele vai achar um pouco incipiente, talvez, pouco aprofundado. Não, é isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso mesmo. Né? Nós fomos treinados para a teoria do lead, sublead, né? Desenvolvimento da matéria, responder as perguntas. E pronto, nós fomos treinados para isso, e não para fazer dissertações científicas. Isso, perfeito, é isso. Tinha um amigo jornalista que falava o seguinte: nós temos um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. É verdade, a gente tem que falar um pouco de tudo, mas não necessariamente fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado a cada matéria, certamente. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse assunto. Foi uma boa discussão, sempre com boas avaliações e análises dos nossos comentaristas.